Afinal de contas, por que existem tantas leis? Leis de trânsito, leis para pedestres, leis para pessoas que transitam pelas ruas, até mesmo leis que parecem que tolhem a nossa liberdade. Quando vamos de um país para outro, encontramos mais leis e algumas leis totalmente estranhas e diferentes aos nossos costumes. De onde surgiram essas leis? Dr. Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, vai nos responder essas perguntas. Na verdade, ele vai nos falar sobre o famoso Código de Hammurabi, que foi descoberto em 1902 por arqueólogos. Esses arqueólogos descobriram esse código de leis com cerca de 250 leis. Afinal de contas, Dr. Rodrigo, de onde surgiram tantas leis? Será que algumas dessas leis estão descritas na Bíblia Sagrada? Elas existem desde a época de Abraão, desde o passado, ou até mesmo desde a época de Hammurabi? Com vocês, Dr. Rodrigo Silva. Leis e regulamentos existem para organizar a sociedade. Foi por isso que o mundo sempre esteve cheio delas. Segundo a Bíblia, o próprio Deus Criador instituiu sua lei antes do pecado para manter organizado o universo e todas as suas estruturas de uma maneira perfeita. Entretanto, há governos e administradores que instituem algumas leis ou algumas regras, no mínimo estranhas. Em Roma, por exemplo, Calígula decretou que o seu cavalo deveria ser o primeiro-ministro. Carlos Magno proibiu as mulheres de aprenderem a ler e Napoleão também baniu o salto alto do Palácio de Versalhes porque temia que as pessoas de sapato alto sobressaíssem à sua baixa estatura. Agora, se você acha que isto é coisa do passado, veja algumas curiosas leis do nosso tempo organizadas em lugares espalhados ao redor do mundo. Na Finlândia, as pessoas só podem se casar se souberem ler. Na Grécia, quem estiver dirigindo com trajes fora da moda poderá ter a sua carteira apreendida. Na Suécia, os pais poderão ser presos caso chamem a atenção ou envergonhem seus filhos em público. Na Micronésia, os homens estão proibidos de usar gravatas. No Japão, é proibido comer arroz produzido noutro país. Na Índia, uma pessoa pode ser condenada à prisão caso atropele acidentalmente uma vaca. Algumas dessas leis, é claro, já foram revogadas ou valem apenas para uma parte do país mencionado. Mas o fato é que, alguma vez, elas estiveram em vigor para vexame de quem as instituiu. O Brasil também não fica de fora. Certa prefeitura resolveu promover luta oficial pelo falecimento de um bode que pertencia ao prefeito local. Noutra cidade, a Câmara de Vereadores aprovou verba para a construção de uma pista para pouso de discos voadores. Nos Estados Unidos, cada cidade e estado tem suas leis próprias. E, apesar de ser um país tão avançado, lá também é possível encontrar tais leis esquisitas. Veja essa coletânea de regras absurdas colecionada por um estudante de direito da Califórnia. É proibido sapos coacharem depois das 11 horas da noite. Isso foi em Memphis, no estado do Tennessee. Tirar os sapatos dentro do teatro também é proibido, caso se tenha chulé. Isso foi no estado de Illinois. Comprar sorvete depois das 6 horas da tarde também estava proibido em Newark, New Jersey. Entrar no teatro menos de 4 horas depois de ter comido alho também estava proibido. Isso foi em Gary, no Indiana. Também foi proibido andar de bicicleta dentro da piscina, em Baldwin Park, na Califórnia. Colocar um gambá na mesa do seu chefe também é proibido em New Bedford, Massachusetts. Mas, a despeito de alguns políticos e monarcas excêntricos do presente e do passado, a história também registra a administração de bons reis que elaboravam bons decretos com o único fim de proporcionar o bem geral para os seus súditos. Um desses foi o famoso rei Hammurabi, que governou o primeiro império babilônico em cerca de 1792 a.C.
Seu nome, conforme o costume da época, elogiava uma divindade adorada pelos amorreus chamado Amu. Hammurabi, portanto, significa Amu é grande. São as famosas cartas de Mari, pequenos tabletes de argila contendo inscrições antigas, que nos oferecem a mais rica fonte de informações sobre este rei. Elas o apresentam como um notável administrador, preocupado sobretudo com o bem-estar dos homens. Hammurabi era um rei que dava atenção aos pobres, criava reis para ajudar os que eram naturais, sistemas de irrigação desérticas orientais, de modo que seu governo quase não teve problemas de enchentes ou estiagem prolongada. Estendia-se desde as colinas de Zafros até o curso médio do rio Eufrates. Quando ele assumiu o trono, após a morte de seu pai, o rei Sin-Muballit, a dinastia da qual fazia parte, já estava governando há mais de 100 anos e descendia dos famosos sheiks do deserto, muitos dos quais ainda dominam em países como os Emirados. Contudo, nenhum ancestrais seguiram uma união efetiva da região. Por isso, Hammurabi começou a reinar. A Mesopotâmia, a Síria, eram mais um tabuleiro de xadrez, onde cada quadrado representava um estado lutando contra o outro. Isto nos dá uma boa ideia dos desafios do novo rei. Governar várias cidadezinhas em conflito, procurando estabelecer paz e evitar uma guerrilha civil. Hammurabi nunca poderia apoiar uma sem a irritação da outra, e cada dia que passava, seu poder parecia mais e mais fadado ao desaparecimento. Aliás, nessa época, o rei não passava de um símbolo proforme que não mandava tanto quanto deveria. O que fez então Hammurabi? A primeira coisa foi instituir a religião no coração do povo.